Olá! Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com o conceito de herança, que é um dos 4 pilares que fazem parte da programação orientada a objetos. Nós já vimos que a POO possui o mecanismo de composição, que é uma forma que permite o reaproveitamento de códigos. Na composição, eu tenho então uma classe que ela é reutilizada em outra classe, ou seja, ela torna-se atributo em outra classe. Um exemplo disso foi visto na classe paciente, onde nós tínhamos o atributo nascimento, que é do tipo data. E data é uma classe que foi desenvolvida anteriormente. Já o mecanismo de herança é outra forma que tem de reaproveitar códigos, no qual uma nova classe vai ser criada, herdando então atributos e métodos de uma classe existente. Essa classe que foi recém-criada, ela vai ser aprimorada, incorporando novas funções que a outra classe não fazia. Então, ela é sempre especializada. Muitas vezes isso ocorre na vida real também. E quando ocorre uma relação de herança, vai ocorrer uma hierarquia. Se a gente pegar e tomar como exemplo as formas geométricas, uma forma geométrica ela pode ser então bidimensional ou tridimensional. Círculo e triângulo são formas bidimensionais, assim como esfera e cubo são formas tridimensionais. Ou seja, círculo é uma forma bidimensional que é uma forma geométrica, assim como esfera é uma forma tridimensional que também é uma forma geométrica. Quando a gente começa a trabalhar com o conceito de herança, começam a surgir os conceitos de superclasses e subclasses. Então, ao invés da gente começar a desenvolver a classe do zero, criando todos os atributos e métodos, talvez isso já esteja disponível em alguma outra classe. Então, basta eu criar uma nova classe e herdar as características dessa classe existente. Então, a classe que herda as características é a classe filha, ou subclasse. E a classe pai, ou superclasse, é a classe que contém essas características que são herdadas para as outras classes. Vamos tomar o seguinte exemplo. Numa loja, nós já desenvolvemos nas aulas a hierarquia de classes da loja, onde nós tínhamos a classe venda e a classe produto. Agora vamos especializar um pouquinho a parte dos produtos da nossa loja. Supondo então que essa loja venda produtos de vestuário, ou seja, camisetas e calças, por exemplo, e também calçados. Então, cada camiseta, ela possui uma marca. E aí, essa camiseta possui também um tamanho. A camiseta, ela é um produto. Então, ela também possui um nome, possui um preço de compra, preço de venda, um código e uma descrição. Assim como o calçado, então, ele vai possuir um tamanho e o peso, e também para que ele é indicado. E aí, ele vai ter os atributos descrição, código, preço de venda, preço de compra e o nome. Eu vou criar então a classe vestuário aqui como exemplo. Quando eu for criar ela, eu vou utilizar a palavrinha-chave extends, no qual então eu vou indicar qual que vai ser a superclasse. Então a classe vestuário está herdando as características da classe produto. E aí eu vou ter dois atributos nessa classe, que vai ser a marca e o tamanho. Então, aqui na classe vestuário, eu vou criar ela e vou salvar no mesmo local que está a classe produto. Eu vou ter, então, a palavrinha-chave class, vestuário, e aí vai ter a palavrinha-chave extends, no qual vai indicar a relação de herança. Então, a classe vestuário vai herdar as características da classe produto. E aqui eu vou ter, então, os atributos marca e tamanho. Nessa classe vestuário, eu vou ter que ter um método construtor para inicializar esses atributos aqui. Então, public vestuário, abre parênteses, eu vou receber os parâmetros marca e tamanho. Agora a gente vai perceber uma coisa. A classe vestuário, ela é um produto. E na classe produto, a gente já tem um método construtor definido. Ou seja, eu vou ter que chamar esse método construtor ou esse outro aqui, porque a gente tem aqui uma sobrecarga de métodos. Então, eu vou chamar o método construtor 1 porque tem menos argumentos,
que no caso é só o nome e o preço de compra. Então, esses parâmetros aqui, eu vou precisar receber eles aqui também, para que eu consiga passar os dados para o construtor da classe Pi. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro comandinho que vai ser a referência super. A referência super vai ser utilizada para acessar um método da classe Pi. E no caso aqui do método construtor, quando eu chamar apenas o super, abre parênteses, eu vou estar sempre me referindo ao construtor da classe Pi. Então aqui eu vou passar os parâmetros nome e também esse parâmetro aqui que é o preço de compra. Essa minha classe aqui, eu vou então criar os métodos getters e os setters para ela, para esses atributos aqui. Então aqui eu já vou colocar as chamadas para o set marca, passando com um parâmetro este parâmetro aqui. E aqui eu vou fazer o set tamanho, passando como parâmetro o parâmetro tamanho. Eu vou encapsular aqui os atributos, vou colocar o private. Já que eu estou fazendo métodos getters e setters, tem que estar encapsulados. E aí eu vou colocar aqui o método set tamanho. Aliás, set marca primeiro, né? Set marca. Então a marca aqui não vai ter muito segredo na validação. Eu só vou fazer um if e vou impedir então menos que 2 dígitos. Então para isso eu vou usar o atributo length, aliás, o método length da classe string, no qual então vai ter que ter mais que 2 caracteres para ser considerado válido. E aqui eu vou colocar um else para dizer que a marca é inválida. Eu vou ter aqui o método getter, então public string get marca. E aí eu também vou ter o método set tamanho, né? O tamanho aqui, por que eu coloquei string? A ideia era permitir aqui ter tamanho 10, 12 ou 14, que são números inteiros, mas permitir pp, pm ou g, né, que são letras. Então, por isso que eu coloquei do tipo string. No caso, aqui nesse exemplo, eu só vou deixar aqui as validações para as letras, né? Então, pp, pm, g ou gg, por exemplo. Então, para isso, eu vou utilizar o método equals ignore case. E eu vou pegar esse parâmetro chamado tamanho e vou usar esse método, que é a forma correta para a gente trabalhar com strings. E aí eu vou colocar o ignore case, que tanto faz se digitar a letra maiúscula ou minúscula. Então, se vier o parâmetro pp, eu vou dizer que x.tamanho é igual a pp. E aí eu vou repetir esse teste aqui. E por fim aqui, o método getter. Então esse código agora, ele já vai compilar. Eu vou criar uma camiseta aqui para testar esse código. Então eu já tenho aqui um arquivo chamado app-teste, criado na mesma pasta que está aqui a classe vestuário e a classe produto. Então aqui eu só vou ter o método main. Eu vou criar então aqui a camiseta 1. Então vestuário, camiseta 1, que vai ser meu objeto, igual a new vestuário, né?
Eu vou passar os parâmetros marca, então eu vou criar uma camiseta do Grêmio. Marca, então, é Umbro. Tamanho vai ser o M. O nome vai ser tipo uma descrição dela. Camiseta do Grêmio. Só o título que aparece lá. E aí eu vou ter também aqui o preço dela. Quanto que a loja pagou. Então eu vou colocar que pagou R$ 148,90. Compilei aqui o código. E agora, então, vamos ver aqui. Eu vou criar alguns outros métodos para dar uma incrementada nesse exemplo, porque isso aqui não vai fazer nada ainda. Eu quero mostrar primeiro esse produto aqui. Só que para mostrar, eu não tenho um método que mostra aqui e nem aqui. Então, primeiramente, eu vou criar um método chamado mostrar aqui na classe produto. Então, public void mostrar. Então, aqui eu vou mostrar esses atributos aqui da classe. Então, aqui eu estou colocando um print só, mas nesse print eu vou mostrar, então, o nome do produto. Depois eu vou ter o preço, então, que vai ser, no caso, o preço de venda, não o preço de compra, porque isso é uma informação que o cliente não vai precisar saber. Eu vou ter aqui o código do produto. E esse código aqui vai estar sempre aparecendo como zero, porque a ideia seria utilizar o número aleatório para gerar ele, e a gente não está fazendo isso. E aqui, então, a descrição. Essa descrição aqui, no primeiro momento, ela vai ficar zerada também. Não vai ter nada para mostrar ali, porque a gente não está preenchendo aqui esse atributo. Então, eu vou compilar o código. E aí, aqui, a única coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu criei aqui o método mostrar na classe produto. Como a classe vestuário também é um produto, eu vou conseguir acessar o método mostrar. Então, camiseta 1.mostrar. Com isso aqui, eu vou estar, então, acessando o método que está na classe produto, mas eu vou conseguir utilizar ele. Então, mostrou aqui as informações. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar primeiro, criar um método para alterar aqui a descrição, porque a gente não tem isso aqui na classe produto. Aqui na classe produto, os atributos não estão encapsulados. Então, a gente viu que tem os modificadores public e o private. O public é o modificador mais permissivo, porque eu consigo acessar os dados de qualquer local, sem nenhum mecanismo de controle. E já o private é o modificador mais restritivo, porque vai permitir o acesso dos atributos somente dentro da classe que cria o atributo. Mas existe também o modificador protected. Esse modificador aqui é associado ao conceito de herança, aonde que eu vou conseguir acessar os atributos dentro das classes filhas. Ou seja, encapsulando com protected a classe produto, se eu precisar acessar um atributo aqui dentro da classe vestuário, eu vou conseguir. Mas aqui na classe apptest, se eu precisar acessar um atributo da classe produto, eu não vou conseguir. Ou seja, eu vou acessar os atributos somente dentro das classes que ocorrem ali a relação de herança. Aqui, então, eu vou criar o set descrição. Aqui eu vou colocar uma validação similar à que eu coloquei aqui na marca, só que eu vou permitir no mínimo 10 caracteres. Então, aqui a descrição vai ter que ter 10 caracteres pelo menos. Compilei o código. E agora, então, aqui na hora de criar o produto, eu vou
dizer que camiseta 1.7 descrição. Eu vou dizer então coloquei uma descrição qualquer aqui e agora então eu consigo ver essa descrição aqui. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo e tenham gostado. Eu peço que vocês tentem reproduzir esse exemplo para melhorar a situação dos conceitos e também a prática de programação. Assim como tentem fazer também o exemplo disponível no slide, que é implementar a classe calçado, conforme o diagrama de classes disponível no slide. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para mandar e-mail. Abraços, então, e até a próxima aula.